Maravilha, aqui é o professor Marcelo Costa e me fizeram uma pergunta agora há pouco. Quantas cabeças que eu consigo colocar em um determinado pasto ou em um determinado setor? Mas para que realmente a gente consiga, para que eu consiga te explicar como você vai fazer essa conta, como você vai aprender quantas cabeças coloca, existem algumas informações, algumas variáveis que são extremamente importantes você saber que vai estar dentro da conta. Primeira coisa, vamos colocar aqui uma seta, é a área, né, a área de pasto, é o tamanho do pasto que você, ou do setor de manejo que você está trabalhando. Então, a área de pastagem, olha lá, em hectares, ó, maravilha. Então você tem que saber a área de pastagem em hectares. Por quê? Porque isso vai determinar. Áreas muito maiores vai caber muito mais cabeças, áreas menores vai caber muito mais cabeças. Outra variável que a gente tem que saber, né, é a taxa de lotação estimada da pastagem. Quer dizer, o que ela aguenta e o que vai interferir nessa taxa de lotação? A qualidade do teu pasto, a fertilidade do teu solo, a época do ano, chuva, sol, seca, né? Então as pastagens ao longo do ano, elas se tornam mais ou menos produtivas em relação à qualidade de crescimento dela, ao potencial de crescimento, e luminosidade, chuva, fertilidade de solo. E também o tipo de planta vai determinar uma produção de massa maior ou menor. Então, para você começar a trabalhar com isso, fazendo ajuste de carga, você precisa ter uma ideia mínima de como funciona, né? E, Marcelo, lá na faculdade, ou eu vi um vídeo de um cara que é um pesquisador, um técnico, que ele faz um negócio que ele pega um quadrado de ferro, um quadrado de cano, de 1 metro por 1 metro, e ele joga no pasto, 5 vezes ele joga e colhe o pasto, pesa, seca esse pasto para efetivamente saber a produção de comida. Isso daí tá certo, na parte da ciência, isso daí tá certo, realmente você consegue uma estimativa, a gente chama do volume, uma estimativa de produção de matéria seca da área. Por quê? Porque naquele quadrado de 1 metro por 1 metro, é 1 metro quadrado, você vai multiplicar pelo tamanho da área, você vai saber quanto que tem de comida. Mas isso daí é inaplicável na prática do campo. Você imagina, você ou o capataz, ou o peão, ou o gerente da propriedade, tem que ficar jogando a cada X tempo quadrado, tentando fazer colheita, cortando, botando para secar, pesar para ter um resultado. Isso é muito bonito lá na pesquisa, mas na vida real, no jogo, no campo de batalha, não é assim que funciona. Como que a gente faz? A gente, primeira coisa que faz é treinar o olho. Você precisa treinar o seu olho para identificar se uma pastagem está mais ou menos vigorosa. Cada pasto ela tem uma altura ideal de manejo. Não vou entrar nesse mérito aqui agora. Você vai lá e vai fazer o quê? Olhar essa pastagem e falar, nossa, essa pastagem ela está nessa altura, essa pastagem está vigorosa. Essa pastagem também está muito bem formada na área, não tem falhas, não tem invasoras, não tem gramão, né? Então tudo isso daí são fatores que aumentam ou diminuem a taxa de lotação. E aí eu vou te falar o que funciona, a taxa de lotação estimada para as braquiárias, que tem 80% das pastagens cultivadas no Brasil são do gênero braquiárias. Nós vamos encontrar taxas de lotação variando de 0,6 até 1,3. Estamos falando em unidade animal, olha lá. Esse é a nossa parâmetro de carga, do que tem que ser colocado. Unidade animal por área, olha lá, por área, essa variação. O que quer dizer isso daí, Marcelo? Mas espera aí, ainda estou muito confuso. Quer dizer que se você está em solos muito mais pobres, ou com uma pastagem bem degradada, com uma pastagem bem fraca, provavelmente a tua pastagem, olha lá, para servir como parâmetro, vai estar muito mais próximo dessa linha inferior, produz menos comida, aguenta menos carga, tá? Isso aqui é uma medida de carga. Se você tem um solo muito fértil, período de chuvas, boa luminosidade, um pasto muito vigoroso, todos esses fatores positivos, provavelmente você está muito mais próximo dessa linha superior aqui de carga. Aí você fala, Marcelo, mas eu nunca fiz, qual que é a média? Caramba, na maioria das propriedades que a gente tem visitado, tem variado de 0,9 a 1,1. Olha lá, achamos aqui meio. Então, a grande maioria das propriedades está trabalhando aqui. Propriedades ou pastos muito piores vai ser abaixo disso, né? Olha lá. Propriedades ou pastos muito melhores, com certeza vai ser acima disso. Então, a gente já tem um parâmetro e você vai ter que descobrir lá na sua propriedade.
Marcelo, mas como que eu vou descobrir? Na verdade é assim, na hora que você for fazer o plano de manejo, você estima, dá um chute, talvez até mais conservador, coloca uma determinada carga e começa a rodar o gado e vai lendo o pasto. Porque o que acontece? O pasto é comida. O gado é um que está se alimentando. Se você colocar muito gado na área e você tem um determinado volume de comida, é igual se você for lá no restaurante, tá? Então o cara te serviu um pratão, né? Você está com pouca fome, vamos falar que pouca fome representa pouco gado. Você vai chegar lá e nem vai comer todo o prato. O que fez lá no prato? Teve sobra, a gente chama de resíduo pós-pastejo. Agora vamos falar que você tem muita fome, tinha aquele prato lá, você comeu, acabou com aquilo lá em 5 segundos, olha lá que loucura. E você ainda estava com fome, se tivesse mais comida você tinha comido mais ainda. O que quer dizer isso? Que a carga que você colocou lá, né, que é a quantidade de boca comendo, ela está muito para aquela comida que foi fornecida. Então você tem que fazer o quê? Você tem que adequar o volume de comida com o volume de bocas. E isso daqui é taxa de lotação. Então, na prática, em vez de ficar jogando aquele quadrado, em vez de fazer toda aquela loucura, coloque uma taxa de lotação, vamos chamar de conservadora, vamos falar que você calcule, estou usando um parâmetro que eu vou ensinar a fazer a conta. Uma unidade animal, tá? Vai ser a taxa que você vai falar, ó, essa daqui eu vou testar. Você vai colocar essa carga lá no lote e vai começar a fazer um giro no rotacionário. E aí você vai fazer a sucessão de trocas, né? Sei lá se você está trocando a cada 4 dias, a cada 7 dias, a cada 10 dias, dependendo do projeto de manejo que você está fazendo. Mas o que interessa? Interessa que você vá constantemente lá fazer uma leitura do pasto e dos animais. Duas coisas que você vai observar, tá? Nos animais, se eles estão bem alimentados, eles vão estar com vazio, essa região do corpo aqui, cheio. Se o animal tiver com o vazio, né, fundo, se ele tiver com essa região do vazio fundo, ele não está encontrando comida. Ele está andando muito e não está encontrando comida. Então eu leio o lote dos animais e vejo que está todo mundo cheio. Né? Não é uma questão de ser magro ou ser gordo, é uma questão de falar assim, cara, a pança dele está repleta. Então eu consegui observar isso nos animais. E aí eu vou observar o pasto. Quando eu vou observar o pasto, o que eu vou olhar lá dentro, cara? Eu vou chegar lá e vou olhar se tem resíduo, se os animais estão cortando, se ele ainda tem comida para aquele tempo que está sendo lá. Ou, principalmente, quando eu tiro os animais, quer dizer, opa, eu troquei de piquete, esse é o momento mais importante que existe para você fazer leitura. Daí você vai ver se acabou demais a comida ou se sobrou muita comida. Faça uma leitura não só perto da água, principalmente faça uma leitura longe da água, onde os animais têm que ter ido na parte mais extrema daquele piquete. E aí vem aquela coisa, se você não quer trabalhar, muda de atividade, porque trabalhar com pastagens, fazer ajuste de carga, taxa de lotação, é o tempo todo. Quem quer ter uma propriedade altamente lucrativa, quem quer ter muita produção de carne, consequentemente dinheiro, tem que aprender a mexer com taxa de lotação, tem que aprender a mexer com manejo de pasto, e precisa muito fazer leitura. Se você não faz, eu moro na cidade, o teu capataz, o teu gerente, a tua equipe tem que fazer. Isso é eterno, isso é para sempre, isso é semanal, isso é a cada saída de cada piquete. O cara tem que se preocupar em fazer a conta. Lógico que depois de um tempo, você já vai conhecer o pasto, você já vai saber que aquele pasto aguenta uma determinada carga e a cada lote que você precisar tirar e colocar dali, vai ficar muito mais fácil fazer ajuste. Mas não pode esquecer, tá, que trabalhar pastagens é trabalhar matemática o tempo todo. Então vamos lá, eu estou colocando aqui os parâmetros, então, para a gente poder fazer essa conta, né? Eu preciso também saber mais uma coisa, eu preciso saber a categoria de animais, categoria animal, que eu vou colocar na área. Qual é a categoria que eu quero colocar? Porque quando tá aqui a pergunta que a pessoa me fez, falou quantas cabeças, meu Deus, eu posso colocar bezerro ou eu posso colocar vaca. É muito diferente o peso e o tamanho de um bezerro para uma vaca, para um boi, para um garrote, para uma novilha. E aí, por que muda a nossa conta? Porque essas diferentes categorias, elas comem diferente e elas comem proporcional ao seu peso vivo. Se eu trouxesse meu filho aqui hoje, poxa, ele é pequeno, ele é magrelo, eu jogo um prato de comida na frente dele, ele come muito menos do que eu, né? Olha proporcionalmente o tamanho do boi aqui. Então eu preciso alimentar proporcional ao peso. Existe o que a gente chama de necessidade de alimento para mantença, necessidade de alimento para crescimento, necessidade de alimento para produção. E aí o animal vai colher aquela necessidade. Então, se eu não souber qual é a categoria daquela cabeça, eu não consigo fazer o ajuste correto, porque o bovino ele come proporcional ao seu peso.
Então eu tenho que ter essas três variáveis, área de pastagens eu tenho que conhecer, taxa de lotação eu tenho que estimar, é estimado. Posso jogar ao quadrado? Posso fazer aquela loucura? Pode. Mas você também pode ir por uma média, por observação, por uma entrada cautelosa, vai fazendo leitura e vai fazendo ajuste para mais ou para cima. Às vezes eu posso ter começado com uma unidade animal de carga e eu venho lá e abaixo porque não está aguentando. Eu baixo para 0,8. Eu falo, tira gado, vamos diminuir. Às vezes eu coloco naquela área uma unidade animal e isso aí não é nada. Eu começo a rodar o gado e eu falo assim, caramba, maluco, não comeu? Olha lá, eu botei uma unidade animal e tá sobrando comida. Cara, aumenta para 1.2. Continua rodando e se você falar, nossa, não comeu ainda, aumenta para 1.3. Então esses ajustes eles vão ter que ser feitos periodicamente. Vamos ensinar vocês então a fazer a conta. Eu vou pegar aqui agora, vou apagar esse meu rabisco, só para deixar as variáveis que a gente encontrou lá no sistema de produção. Eu vou fazer uma área aqui de 32 hectares, olha que massa, já tem uma variação aqui. Eu tenho uma taxa de lotação estimada, vamos lá, vamos falar que vai aguentar um pasto que eu estou falando que é ligeiramente melhor, 1,1 unidade animal por hectare. Olha lá, coloquei a variável. E o gado que eu estou pensando em colocar lá, no caso dessa simulação aqui, são garrotes macho, né? De 320 quilos de média, ó, média de peso vivo. Beleza, então eu já tenho um parâmetro. Agora, o que eu tenho que fazer? Matemática. Vamos lá. Então eu tenho que começar a fazer a conta. A primeira conta que eu vou fazer para estimar então a carga, se eu sei quantas unidades animal eu coloco por hectare e eu sei a quantidade de hectares, olha lá, eu tenho que saber o total de unidade animal. Então em 32 hectares vezes 1.1 unidade animal, olha lá, vamos fazer a conta aqui. 32, 1.1 vezes. Vai caber 35,2, vou colocar até o ponto 2, unidades animais. Ah, Marcelo, mas o que é unidade animal? Vou dar uma outra explicada. Lembra que esses animais eles são diferentes? O bezerro, a vaca, o boi, né? Cada um tem o seu peso. E eu preciso ter um padrão. Então eu não falo mais em cabeças, eu falo em unidade animal. E uma unidade animal é igual a uma equivalência de 450 quilos de peso vivo. Olha que massa. Ó, 450 quilos de peso vivo. Eu já tenho um parâmetro que cada unidade animal são 450 quilos de peso vivo, de carne que anda, né? Bom, vamos lá. Se eu sei que nessa área, olha lá, de 32 hectares, vezes 1.1 unidade animal, que é o estimado que aguenta o pasto, vai então caber 35 unidade animal. Mas agora, quantas cabeças, se o que eu quero colocar é garrote de 320 quilos? Então é muito simples. Eu vou fazer uma conversão agora, ó, para o que são essas 35 unidades animal em quilos. Vezes 450, ó, vezes 450 para eu achar o total de peso vivo que vai caber naquela área. Então vamos lá, 35,2 vezes 450 vai caber na área 15 mil quilos, 840, olha lá, ó, 15.840 quilos de peso vivo. Cara, é carne que anda. Agora eu sei que se eu quiser colocar bezerro eu posso colocar, se eu quiser colocar boi eu posso colocar, se eu quiser colocar vaca eu posso colocar, novilha, garrote, não interessa. Desde que bate a quantidade desses animais com isso daqui. Aí eu vou estar com a carga certa. Pronto, agora eu sei a outra variável. Meus animais têm 320 quilos. Simplesmente eu vou dividir isso aqui, ó, vou puxar para cá, ó, dividido por 320. Né? 15.840 dividido por 320 cabe 49,5 cabeças. Nós não temos 49,5. Ou você põe 49 ou, vamos ser objetivo, 50 cabeças. Vai caber então, olha lá, a explicação agora resumida, em 32 hectares, que a gente está estimando uma taxa de lotação de 1.1 unidade animal por hectare.
Se você for colocar animais de 320 quilos, garrote de 320 quilos, cabem 50 cabeças. Maravilha? Esse é o jeito de fazer a conta. Não se esqueça que você sempre precisa de ter essas 3 variáveis para que você possa fazer essa matemática. E você tem que sim estimar muito qual é a taxa de lotação. E aí, se você estimar a taxa de lotação e começou a rodar o gado, começou a fazer leitura e viu que tá acabando a comida muito rápido, vai lá e diminui essa carga, hein? Senão vai acabar com o teu pasto. Pelo lado contrário, se você tá rodando com o gado e vê que está sobrando comida, não está comendo tudo, aumenta a pressão, põe mais taxa de lotação. Esse aqui é uma das tarefas mais importantes para transformar uma fazenda comum em uma empresa altamente lucrativa.